Deus em Cristo seja louvado. Amém. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, Deus tem levantado os seus atalaias da última hora com uma mensagem original, revelada das Escrituras Sagradas, com a guia do Espírito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não acrescentamos nem diminuímos nem um tio e nem um cedilho das Escrituras Sagradas. Não temos uma interpretação própria das Escrituras Sagradas. Não somos como muitos que adulteram as Escrituras Sagradas com interpretação falsas e carnais. Nesta mensagem nós vamos refutar uns irmãos que têm nas redes sociais ensinando para o mundo inteiro ouvir que Jesus Cristo já voltou. Estes irmãos estão pregando com interpretação dizendo que é bíblica, provando com as falsas interpretações deles de que Jesus Cristo já voltou, com base nas Escrituras. Aonde nós podemos encontrar base nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo já voltou? As Escrituras Sagradas diz que quando Jesus Cristo vier, ou quando Jesus Cristo voltar, todo olho verá. Me mostre aonde está escrito nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo já voltou. Qual foi o olho que viu a volta de Jesus Cristo? Analisem as passagens das Escrituras Sagradas que estes irmãos estão interpretando para pregar que Jesus Cristo já voltou. Irmãos e ouvintes, vou mostrar uma das passagens das Escrituras Sagradas que estes irmãos se justificam com as suas falsas interpretações que Jesus Cristo já voltou. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 13. A transfiguração de Jesus Cristo no monte. Em Mateus 16, versículo 27 e 28, está escrito, Jesus Cristo disse: em verdade eu vos digo, que alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Os irmãos e ouvintes entenderam o que Jesus Cristo estava dizendo para os seus apóstolos. Há alguns que aqui estão que não provarão a morte, ou seja, não provarão a morte antes que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus Cristo não estava dizendo para os seus apóstolos que alguns que estavam ali com ele não morreriam antes da sua volta. Não foi assim que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo não estava falando para os seus discípulos da sua volta. Nós só entendemos o que Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, se nós meditarmos no capítulo 17, versículo 1 a 13. Jesus Cristo, na sua transfiguração, mostrou para alguns que estavam ali com ele na hora da transfiguração como era que ele está, ou que ele iria estar no reino de seu Pai, nos céus. Até as vestes que Jesus Cristo iria usar no reino de seu Pai celestial, ali foi apresentado na transfiguração. Eu te pergunto, meus queridos irmãos que pregam que Jesus Cristo já voltou, com quem Jesus Cristo falava no dia da transfiguração? Você me responde: Moisés e Elias, é claro. Isso mesmo. Jesus Cristo estava conversando com Moisés e Elias. Isso quer dizer que Jesus Cristo disse em Mateus 16, 28, em verdade eu vos digo que aqui está alguns que não provaram a morte antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Vejam, irmãos e ouvintes, passando 6 dias depois que Jesus Cristo disse aquelas palavras, ele levou Pedro, Tiago e João a um monte em particular. E ali se transfigurou-se diante deles.
Ali cumpria-se as palavras que ele tinha dito em Mateus 16, 28, que alguns que estavam com ele ali, 6 dias atrás, não morreria sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. Os irmãos e ouvintes entenderam que Jesus Cristo não estava dizendo que alguns dos que estavam ali com ele não provaria a morte antes da sua volta. Jesus Cristo disse que alguns que estavam ali com ele não provaria a morte antes de ver ele no seu reino. E 6 dias depois, aquelas palavras que Jesus Cristo tinha dito, cumpriu-se e nenhum deles tinha morrido. Os homens naturais não compreendem as palavras do Senhor Jesus Cristo, assim como alguns irmãos que pregam que Jesus Cristo já voltou, com falsas interpretações carnais, como a interpretação de Mateus 17, 1 a 13. Irmãos e ouvintes, é lamentável, em pleno século XXI, se levantar homens se dizendo servo de Deus, que andam na carne, dizem que estão na graça de Deus e pregam uma heresia desta natureza, que Jesus Cristo já voltou. E ninguém escreveu nada sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e a data do dia em que Jesus Cristo voltou. Isso não tem escrito nas Escrituras Sagradas. Aquele mesmo João, que teve com Jesus Cristo no dia da transfiguração, disse em Apocalipse 1,7, que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, todo olho verá, ou todo olho vai ver, até mesmo aqueles que os mataram ou transpassaram, iria ver no dia da sua volta. A volta do Senhor Jesus Cristo é espiritual. Ela vai ser visível e audível. Todo olho vai ver. Não podemos ver a volta do Senhor Jesus Cristo com os nossos olhos carnais. No dia da sua volta, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ainda estaremos vivos, como disse Paulo, naquele dia, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Isto quer dizer que nós não podemos ver Jesus Cristo com os nossos olhos carnais, como muitos religiosos pensam, que vão ver Jesus Cristo com os olhos carnais. Se nós pudéssemos ver Jesus Cristo com os nossos olhos carnais, ele tinha se apresentado para Saulo na estrada de Damasco, visivelmente. Para se apresentar para Saulo na estrada de Damasco, foi preciso cegar os olhos carnais de Saulo. Depois, Saulo cego, caído no chão, Jesus Cristo se apresenta para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, tentando abrir os olhos carnais para ver quem falava com ele, não conseguiu abrir os olhos porque o brilho de Jesus Cristo, que excedia a luz do sol, bateu nos olhos carnais de Saulo e lhe cegou. Ninguém consegue ver a vinda do Senhor Jesus Cristo com os olhos carnais. Saulo ouviu somente a voz. Saulo ouviu somente a voz do Senhor Jesus Cristo, falando com ele na estrada de Damasco. Saulo aceitou o Senhor Jesus Cristo pela fé e não por vista, como ele mesmo diz nas suas cartas. Porque Saulo aceitou Jesus Cristo pela fé. Porque Saulo, ele tinha fé e aquela fé foi tão grande que a voz que falou com ele era o Senhor Jesus Cristo, que lhe converteu o seu coração. Porque aquilo que alguém vê é temporal e as coisas que se aceita pela fé é eterno. Irmãos e ouvintes, vejam que ninguém consegue ver a voz
ou ver a face de Deus. Moisés apenas ouviu a voz de Deus, mas não viu a face de Deus. Vejam que ninguém consegue ouvir a voz de Deus e não cair por terra. Veja que no dia da transfiguração de Jesus Cristo, apareceu Elias e Moisés conversando com o Senhor Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João não caíram por terra. Pediram para o Senhor Jesus Cristo para fazer 3 tendas, uma para Jesus Cristo, outra para Elias e outra para Moisés. Enquanto eles ainda falavam, veio uma nuvem do céu que iluminava eles e cobriu eles. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os irmãos prestaram atenção que quando Deus falou, os discípulos caíram por terra, não conseguiram olhar para a nuvem luminosa. A nuvem luminosa era a face de Deus. E ninguém pode resistir à face de Deus e não cair por terra. Pedro, Tiago e João, ao ouvir a voz de Deus, caíram por terra. Quando Jesus Cristo viu que os apóstolos que estavam ali com ele tinham caído no chão porque tiveram medo, disse para eles: Levantai-vos, não tenhais medo. E quando Pedro, Tiago e João se levantaram do chão e abriu os olhos, não viram mais ninguém. Somente Jesus Cristo estava com eles ali naquela hora. Jesus Cristo disse para Pedro, Tiago e João: Não contem a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Irmãos e ouvintes, aquela visão Deus mandou para mostrar a Pedro, Tiago e João o seu Filho Jesus Cristo no seu reino. Cumpriu-se as palavras de Jesus Cristo com Pedro, Tiago e João, que eles não morreriam antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Jesus Cristo não estava dizendo para Pedro, Tiago e João que eles não morreriam antes da sua volta, porque Pedro, Tiago e João morreram antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Pedro, Tiago e João morreram e não viram a volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda não se cumpriu a promessa do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda em nuvem de glória, como ele mesmo disse em Mateus 24, 28 a 35. Jesus Cristo disse que no dia da sua volta, o sol e a lua não darão o seu brilho, ou seja, o sol escurecerá e não iluminará a terra, e por isso a lua também não dará o seu brilho. As potências do céu serão abaladas, e então verá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele, Jesus Cristo, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Irmãos, aonde está escrito nas Escrituras Sagradas que depois da subida do Senhor Jesus Cristo para os céus, o sol escureceu e a lua perdeu o seu brilho? Como provar dentro das Escrituras Sagradas que Jesus Cristo já voltou? Acreditamos que os irmãos que estão pregando para o mundo inteiro que Jesus Cristo já voltou, estão dormindo entre os mortos. Quem interpreta as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, não tem como interpretar as Escrituras Sagradas que Jesus Cristo já voltou. Vejamos, irmãos e ouvintes, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo pregaram a volta do Senhor Jesus Cristo. Pedro disse para os seus ouvintes, veja a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 18. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que, primeiramente, foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Jesus Cristo dado aos seus apóstolos. Sabendo primeiramente isto,
porque nos últimos dias, ou seja, nos últimos tempos, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo antigo, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do justo juízo de Deus e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguém se percam, senão que todos vejam as realidades das Escrituras, e que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que a pessoa convém, sem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós esperamos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando destas coisas, como em todas as suas cartas ou em suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados com eles e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Aqui nós terminamos de ler a segunda carta de Pedro, capítulo 3, toda completa. Aqui a realidade é essa, da volta de Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, meditem nesta segunda carta de Pedro. Nós não temos dúvida de que Jesus Cristo ainda não voltou. Pedro disse que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Isto quer dizer que para Deus não faz nem 3 dias que o seu Filho Jesus Cristo veio a esta baixa terra. Agora que faz 2 dias e poucos meses, ou poucos dias, podemos dizer assim, da primeira vinda do seu Filho Jesus Cristo a esta baixa terra. E nós que cremos nas promessas do Senhor Jesus Cristo, aguardamos a sua segunda vinda, que vem sobre as nuvens com poder e grande glória, e todo olho verá. No tempo de Pedro, tinham uns incrédulos perguntando para Pedro sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo não viria mais voltar, porque desde há muito tempo que dizia que Jesus Cristo iria voltar e ainda não tinha voltado. Pedro diz para estes incrédulos que Jesus Cristo prometeu voltar e vai voltar, porque Ele cumpre as suas palavras ou as suas promessas, e Ele prometeu de voltar, e sim vai voltar. Ele ainda não voltou, mas Ele vai voltar, com certeza. É lamentável nós ouvir pessoas que se dizem entendidos das Escrituras Sagradas, usando
as Escrituras Sagradas para ensinar que Jesus Cristo já voltou. Com estes irmãos, cumpre-se o que Paulo disse na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 10 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Esta operação do erro é permitida por Deus. Quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus permite que tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Como esses irmãos que pregam que Jesus Cristo já voltou e não tem base nas Escrituras para se pregar isso. Jesus Cristo ainda não voltou. Eu faço uma pergunta para os irmãos e ouvintes. Quem está com a operação do erro? É quem prega que Jesus Cristo já voltou ou é quem prega que Jesus Cristo ainda não voltou? Neste mesmo capítulo, versículo 1 a 3, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, nós lemos, Paulo diz, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como se o dia de Cristo já estivesse bem perto. Irmãos e ouvintes, no tempo de Paulo, Jesus Cristo ainda não tinha voltado. Então, como podemos concordar com estes irmãos que estão pregando nas redes sociais que Jesus Cristo já voltou? Paulo disse que ninguém se enganasse, porque Jesus Cristo não voltaria antes que viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Irmãos e ouvintes, o apóstolo Paulo disse, naquele tempo, que ninguém se perturbasse com a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele não voltaria enquanto não viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que é sagrado. Irmãos e ouvintes, as redes sociais estão recheadas de homens se levantando contra Deus e contra a sua palavra aqui na terra. Homens se dizendo que estão falando a verdade das Escrituras Sagradas, contra a ceia e contra o batismo que foi ensinado, contra tudo que o Senhor Jesus Cristo ordenou quando ele esteve nesta baixa terra. Pregam tantas heresias e ainda dizem que são cheios do Espírito Santo e que estão na verdadeira graça de Deus, estão em espírito e que a igreja deles é uma igreja em espírito. Ensinando para milhões e milhões de pessoas que Jesus Cristo já voltou, usando as Escrituras Sagradas como base das suas pregações focadas. Irmãos e ouvintes, aonde não se encontra a verdade, está a mentira. Irmãos e ouvintes, aonde nós encontramos base nas Escrituras Sagradas para ensinar que Jesus Cristo já voltou. Paulo disse, examinai tudo, retende o que é bom. Examinando muitos pregadores das redes sociais, tem muitos pregadores das redes sociais que não dá para se guardar o ouve que sai da boca de muitos pregadores das redes sociais. Temos que expurgar ações porque não dá para guardar. Uma pregação que Jesus Cristo já voltou, dá para se guardar. Jesus Cristo já voltou, não dá para se guardar. Temos que jogar na lata do lixo. Tais pregações, Jesus Cristo já voltou. Uma pregação que não tem mais que batizar e nem fazer ceia, temos que jogar na lata do lixo uma pregação dessa. Tá? E temos que celebrar a ceia até que Jesus Cristo volte. Agora, esses irmãos que pregam que Jesus Cristo já voltou, eles têm razão em dizer que não precisa mais celebrar a ceia e nem batizar. Por quê? Porque para eles Jesus Cristo já voltou.
Se Jesus Cristo já voltou, não precisa batizar nem celebrar ceia. Estes pregadores já era profetizado por Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 17, Atos 20, 28 a 31, 2 Timóteo 3, 1 a 17, 1 Timóteo 4, 1 a 2, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conforme as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, tudo sobre esta profecia de Paulo está se cumprindo agora no século 21, terceiro milênio. Agora sim, nós podemos pregar que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Podemos pregar com as palavras de Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa e retornar, para nós ver Ele olho a olho. Como eu já falei, podemos não ver Ele com os olhos carnais, mas podemos ver Ele com os olhos espirituais. Vou repetir aqui, né? E vamos repetir aquelas palavras de Pedro. 1000 anos para Deus é como um dia, como Jesus Cristo não retarda a cumprir a sua promessa, que Ele fez, ainda estava nesta baixa terra. E depois da morte e ressurreição, voltaria para os céus, e quando para os céus, chegando lá nos céus, mandaria o Espírito Santo para que ficasse conosco para sempre. João 14, 1 a 31. Conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 14, 26, somente o Espírito Santo nos fará lembrar onde Ele esteve nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 1, 7, que quando Ele vier, todo olho verá. Qual foi o olho que viu a volta do Senhor Jesus Cristo? Em Atos está escrito que quando o Senhor Jesus Cristo subiu para os céus em uma nuvem, os apóstolos ficaram olhando para cima. E enquanto eles contemplavam a subida do Senhor Jesus Cristo para o céu, apareceu 2 varões de branco, os quais lhes disse: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu vocês estão vendo, irmãos e ouvintes. Aonde está escrito nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo já voltou? Como Ele foi para os céus, quem viu Ele voltar para provar que Ele já voltou? Os pregadores das redes sociais, com a mente calculada, afirmam que Jesus Cristo já voltou e já aconteceu o juízo final, que Jesus Cristo mostrou em Mateus 25, 31 a 46. Irmãos e ouvintes, se Jesus Cristo já voltou e o juízo final já aconteceu, então em quem estes pregadores das redes sociais estão esperando? Estou refutando todos estes pregadores das redes sociais que têm ousado falsas interpretações dizendo que Jesus Cristo já voltou e o juízo final já aconteceu. Vocês estão com a operação do erro na mentira e assim ensinar para milhões e milhões de pessoas mal informadas que não têm o Espírito Santo de Deus na sua vida e acreditam em todo o bafo de homem para acreditar que Jesus Cristo já voltou. Uma atalaia de Deus, o que eu posso afirmar para estes irmãos das redes sociais que pregam que Jesus Cristo já voltou, é que já aconteceu e que já aconteceu o juízo final. Vocês usam Hebreus 9, 27 e 28, que está escrito: e como os homens está ordenado morrer uma só vez, e vindo após disto o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-os uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. A salvação do Senhor Jesus Cristo é para os que ainda estão esperando a sua segunda vinda. Em Hebreus 9, 27, não está falando do juízo final. Está dizendo que os homens morrem uma só vez e depois da morte vai esperar o juízo final, que ainda não aconteceu. Como estes pregadores que pregam que Jesus Cristo já voltou e que o juízo final já aconteceu, como ficam as palavras do escritor aos Hebreus 9, 28? Que Jesus Cristo aparecerá uma segunda vez sem pecado aos quais esperam para a salvação? Isso quer dizer que os que
acreditam que Jesus Cristo já voltou? Então, quem eles esperam para a salvação? Se Jesus Cristo veio uma segunda vez para salvar os que estão esperando, como vão se salvar os que acreditam que Jesus Cristo já voltou? Se não estão esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele já voltou? O que estão esperando ainda? Por que falar tanto Cristo, o Filho de Deus, se Ele já voltou e salvou os que estavam esperando para a sua salvação? O homem com a mente cauterizada, ele tem revelações falsas. Acreditamos que quem prega que Jesus Cristo já voltou está com a mente cauterizada e tendo revelações falsas, antibíblicas e anticristãs. Nós estamos nos finais dos tempos, em que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas e sem questionamento. Ou que os irmãos acreditem ou não, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo ainda não aconteceu. Como está pregando alguns irmãos da sabedoria humana, que Jesus Cristo já voltou. Biblicamente, escrituramente, o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. Ainda não cumpriu a promessa da sua segunda vinda. Como alguns pregam nas redes sociais. Jesus Cristo voltou. E Jesus Cristo ainda não voltou. Eles dizem que Jesus Cristo já voltou. A Bíblia fala a verdade. Esses irmãos dizem que Jesus Cristo já voltou. E se Jesus Cristo não voltou, a Bíblia está mentindo. Como atalaia de Deus. Eu digo debaixo do conceito eterno feito por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Se Jesus Cristo já voltou, a Bíblia está mentindo. Eu creio que a Bíblia não está mentindo. Quem deu inspiração para escrever a Bíblia foi o Espírito Santo de Deus. E já o Espírito Santo de Deus ensinará mentira para ninguém aqui na terra. Os homens estão ensinando aí nas redes sociais que Jesus Cristo já voltou. Que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, disse Paulo aos Romanos. Sabemos que mentira Deus não aprova, porque não vem de Deus. Toda mentira é grave diante de Deus, mas a mentira que Jesus Cristo já voltou não é grave diante de Deus. A mentira que Jesus Cristo já voltou é gravíssima diante de Deus, porque estão chamando o próprio Jesus Cristo de mentiroso, que disse quando ele voltasse, todo olho haveria de ver. E ele voltou e nenhum olho viu a sua volta. Conforme está escrito em Apocalipse 1:7. Atos 1, 9 a 11. Irmãos e ouvintes, quem poderia ser aqueles dois varões de branco que se apresentou no dia da subida do Senhor Jesus Cristo para o céu? Alguém pode me dizer, ou alguém pode me informar, quem eram aqueles dois varões de branco que disseram que este Jesus que está subindo para o céu, da mesma maneira que subiu, ele vai voltar? A resposta, quem eram aqueles dois varões, está em Apocalipse 22:16. O próprio Jesus Cristo disse: eu, Jesus, enviei os meus anjos para testificar estas coisas em favor das igrejas. Então, irmãos e ouvintes, os dois varões de branco eram os anjos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo enviou para que os apóstolos ficassem aguardando a promessa da sua volta. E todo olho ia ver. Irmãos e ouvintes, se Jesus Cristo já voltou, o que nós estamos esperando ainda? Porque está escrito em Hebreus 9:28, que Jesus Cristo aparecerá uma segunda vez aos que esperam para a salvação. Se realmente estes irmãos que estão nas redes sociais pregando que Jesus Cristo já voltou, realmente Jesus Cristo já voltou? O que nós que cremos em Jesus Cristo ainda estamos esperando? Se Jesus Cristo já voltou, ainda estamos esperando?
Se Jesus Cristo já voltou, neste caso, se Jesus Cristo já voltou, estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo em vão. Eu tenho certeza que nós não estamos esperando o Senhor Jesus Cristo em vão, porque Jesus Cristo ainda não voltou. E não estamos esperando o Senhor Jesus Cristo em vão. Amados irmãos e ouvintes, esperamos que esta mensagem possa percorrer o mundo inteiro, do Brasil ao Japão, refutando estes pregadores que estão pregando um falso evangelho anátema, que Jesus Cristo já voltou. Não vai voltar mais, porque se ele já voltou, não existe uma terceira vinda de Jesus Cristo a esta terra. Atalaia de Deus, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, que vem em nuvem de glória e todo olho verá. A de mim, se eu não disser a verdade, quer ouvir. A de mim, se eu me calar, quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Esperamos, irmãos, que estão nas redes sociais pregando que Jesus Cristo já voltou, peçam perdão a Deus por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, que criaram a doutrina que Jesus Cristo já voltou. Os demônios fazem para que os religiosos acreditem que Jesus Cristo já voltou. Em João 8,44, Jesus Cristo nos mostra quem é o pai da mentira. Quem disse que Jesus Cristo já voltou está mentindo. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, e o diabo é o pai da mentira, ou seja, é o mentiroso. Era o que Deus tinha para falar com os povos da terra, que ensinam que Jesus Cristo já voltou. Somos atalaias da última hora, de volta para a palavra original. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, este era o conselho que Deus tem para esses irmãos que pregam que Jesus Cristo já voltou. Porque se fizer uma pesquisa sobre a face da terra, são poucos os povos que vão acreditar numa pregação que Jesus Cristo já voltou. Porque 99% do povo que crê em Deus e em Jesus Cristo acredita que ele ainda não voltou e que ele vai voltar em nuvem de glória e todo o olho vai ver. Então, meus queridos irmãos, que estão acabando de ouvir a nossa mensagem, o qual está sendo pregada por um atalaia de Deus. Somos atalaia de Deus e estamos dando o recado de Deus para que o mundo inteiro ouça essa mensagem. E eu autorizo a todos os irmãos que ouviram esta mensagem pelo meu canal, podem compartilhar essa mensagem, está autorizado a compartilhar, a fazer podcast com quem vocês quiserem. Então este é o conselho revelado da palavra. Deus em Cristo seja louvado. A palavra amém significa eu concordo, eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo, os anjos do céu estão dizendo amém para esta mensagem, porque Jesus Cristo ainda não voltou e nós estamos aguardando a sua volta gloriosa. Em nuvem de glória, para levar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Então este é o conselho mais uma vez, e a palavra Deus em Jesus Cristo seja louvado. Mais uma vez, a igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.